Homeotermia é a variação de temperatura do gado. Essa perda e ganho de calor é também o tema de hoje na integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Olá, pessoal! Nesta aula de hoje, nós iremos tratar do tema conforto térmico animal em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Meu nome é Fabiana Vila Alves, eu sou pesquisadora da Embrapa Gado de Corte e trabalho na área de sistemas de produção sustentáveis, manejo animal. O roteiro da nossa aula hoje inclui alguns conceitos ligados a conforto térmico animal. Nós vamos abordar também princípios e aplicações do mesmo. O conceito de conforto térmico animal é muito importante quando nós queremos entender a fundo quais são os benefícios que os sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta trazem aos animais em relação à ambiência e ao melhor conforto térmico. Também vamos entender, vamos procurar explanar como o termo conforto térmico animal se correlaciona com termos como bem-estar animal. E por último, nós vamos abordar alguns dos benefícios dos sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta em relação aos animais, principalmente em relação à melhoria da ambiência dos mesmos. Então, para a gente começar a falar de conforto térmico animal, nós temos que entender alguns conceitos e um dos conceitos principais é o conceito relacionado à homeotermia. O que é homeotermia? Então, nós sabemos que os animais, e principalmente a maioria dos animais de produção, eles são sistemas termodinâmicos abertos. O que quer dizer isso? Eles estão em constante equilíbrio com o meio. Então, eles ganham e perdem calor com o meio circunstante. E a maioria desses animais, portanto, eles são homeotérmicos e endotérmicos. Ou seja, eles mantêm a temperatura corporal dentro de certos limites e esses limites eles são relativamente estreitos. E como que eles fazem para manter essa temperatura dentro desses limites? Através de mecanismos de termorregulação. Então, mesmo que a temperatura ambiente ela flutue e varie imensamente, os animais eles conseguem se manter em temperatura constante durante todo o tempo. E isso é muito importante para a manutenção da homeostasia. O que é homeostasia? A homeostasia é o conceito de que os animais eles tentam manter as suas funções fisiológicas constantes. Então, para o bom funcionamento do organismo animal, eles precisam manter essa temperatura constante para que todas as suas funções fisiológicas funcionem. E o estresse, nesse caso, ele interfere na homeostasia, ou seja, nessa manutenção das funções fisiológicas normais. Então, quando nós falamos em animais homeotérmicos, nós estamos falando em animais que são capazes de controlar, sempre dentro desta pequena margem, a temperatura interna do corpo. E o mecanismo este que é eficaz quando a temperatura ambiente está fora de certos limites. Então, aqui nós temos uma figura representada por um animal que ele sofre um certo tipo de estresse. Esse estresse, nesse caso, é um potencial estresse ambiental. No nosso caso em específico, nós estamos falando de estresse térmico, então altas temperaturas, como nós já abordamos na aula anterior. Então, a resposta do animal, ou seja, a sua intensidade, a sua duração, a duração e a intensidade dessa resposta a esse potencial estressor, ela vai depender de uma série de funções. Vai depender da idade do animal, vai depender da categoria que esse animal se encontra, vai depender da raça
desse animal, do tipo de genética que eu estou utilizando. E esse animal, ele vai responder a qualquer estresse, então seja ele o estresse térmico, um estresse por doença, então o mecanismo é o mesmo. Aqui nós estamos pegando como exemplo o estresse térmico. Ele vai responder com algumas modificações fisiológicas, comportamentais, sanitárias, etc. Então, o que poderia ser considerado um estresse? O estresse é todo estímulo que vem de fora do ambiente circunstante e vai fazer com que esse animal justamente tenha essas modificações. Então, ele pode ser caracterizado pelo calor, pelo frio, umidade, fome, sede, infecções, esforços corporais, infestações parasitárias, medo, ansiedade, entre outros. Então, os fatores estressores, eles podem agir individualmente ou em conjunto. E eles vão gerar respostas, um conjunto de respostas não específicas. E esse conjunto de respostas é também denominado síndrome de adaptação geral. Tudo isso, então essa síndrome, essa tentativa do animal de retornar à sua fase anterior ao estresse, anterior a quando recebeu esse estressor, é na tentativa de manter a sua homeostase. E aqui nós chegamos ao conceito propriamente dito de conforto térmico. Então, visto todo esse conceito de homeostasia, de estresse, todas essas situações e esse mecanismo que existe, conforto térmico, ele é aquela situação em que o balanço térmico é nulo. Ou seja, o que o animal produz e o que o animal ganha em energia é igual a zero. Então, ele não há nem perda e nem aquisição de calor. Então, todo o calor produzido pelo organismo animal, que também é chamado de termogênese, juntamente ao que ele ganha do ambiente. Então, nesse slide, nós temos o conceito de conforto térmico. O que seria conforto térmico dentro de tudo isso que nós já vimos? O conforto térmico é a situação em que o balanço térmico é nulo, ou seja, o calor produzido pelo organismo animal por meio de algumas funções, como por exemplo, funções digestivas, na digestão, pela digestão do alimento, que é também chamado de termogênese, ele é igual ao calor perdido pelo animal, que é denominado termólise. E como que esse animal ele perde calor? Dependendo da espécie, ele perde mais de uma forma ou mais de outra. Mas, basicamente, os animais perdem calor por meio de radiação, convecção, condução, evaporação e através do calor contido nas substâncias corporais eliminadas. Então, os mecanismos básicos para perda ou absorção de calor de e para o ambiente podem ser classificados em não evaporativos ou sensíveis, e nesse caso deve haver gradiente de temperatura, ou seja, a temperatura do corpo com a temperatura do ambiente deve ser diferente, ou mecanismos evaporativos ou latentes, aonde são mecanismos mais eficientes, não há necessidade de se haver gradiente de temperatura e 85% do calor perdido, principalmente por bovinos, é por essa forma. Então, quando nós falamos em estresse, nós estamos falando em um estado do organismo o qual, após a atuação de qualquer agente, então de um agente de qualquer natureza, seja ele frio, calor, doença, medo,
esse organismo ele vai responder com uma série de reações não específicas, tentando adaptar-se àquela nova situação e voltar àquela situação anterior de homeostasia. Então, a adaptabilidade animal, nesse caso, seria a capacidade dos animais de estar em harmonia com o seu meio, ou seja, aquela capacidade do animal de responder a agentes estressores sem lançar mão de tantos mecanismos reguladores. Essa é uma figura clássica, onde nós podemos ver, onde se pode notar e onde é exemplificado aquilo que é chamado de zona de conforto térmico animal. Então, quando eu falava nos slides anteriores que o animal ele tem a capacidade de manter a sua homeotermia dentro de limites bem delimitados e estreitos de temperatura, aqui essa figura nós podemos observar aquela zona chamada de zona de conforto térmico. O que é a zona de conforto térmico? A zona de conforto térmico é uma zona estreita, um limite estreito de temperatura, limite este que já foi citado nos slides anteriores, aonde o animal consegue manter a sua homeotermia. Então, nessa figura aqui, se os senhores observarem entre a letra A e a linha, é a zona de conforto térmico. O eixo inferior, o eixo X, nós temos a temperatura ambiental crescente, da esquerda para a direita. Então, se eu pego só a parte da direita da figura, nós temos, a partir do ponto, a linha, o estresse por calor. Então, a temperatura ambiental cresce, o animal consegue, se os senhores acompanharem a linha de produção de calor, o animal começa a produzir calor, só que ele não consegue mais dissipar. A partir do ponto, a linha, o animal ele sai da zona de conforto térmico, só que ele começa a lançar mão de mecanismos que vão fazer com que ele mantenha a produção de calor interna constante, só que ele não aumenta, ele lança mão de mecanismos termorreguladores. Que mecanismos são esses? Ele pode aumentar a respiração, ele aumenta taxa de sudação, principalmente, ele aumenta batimentos cardíacos para aumentar a circulação periférica de sangue, alguns mecanismos que vão ajudar a fazer essa dissipação de calor que ele ganha do ambiente. A partir do ponto C', ele começa a entrar em um estado denominado hipertermia, onde esses mecanismos começam a se tornar incapazes de liberar o calor que ele está recebendo no meio, até ele concluir com a morte. Então, vai chegar no limite do D', aonde ele vai lançar mão, ele já lançou mão de todos os mecanismos disponíveis, não conseguiu voltar à sua temperatura de homeotermia, a sua faixa de homeotermia, e ele acaba por morrer. O mesmo acontece no lado esquerdo do gráfico, onde é exemplificado o estresse por frio. Então, temperaturas baixas, existe uma zona de conforto aonde esse animal ele vai manter a sua temperatura corporal e ele vai começar a produzir calor para tentar se aquecer, para ele voltar. Então, a temperatura corporal começa a baixar e ele tem que começar a aumentar, lançar mecanismos, usar de mecanismos para começar a subir a sua temperatura corporal. Ele consegue fazer isso até um ponto que no gráfico é representado pela letra C. A partir daí, esses mecanismos vão começar a ser insuficientes, porque eles são limitados.
e aí a temperatura corporal começa a decair e existe e acontece a morte pelo frio. Então, o que seria essa zona de conforto térmico exemplificado na figura? Ela vai depender de vários fatores. Vai depender, por exemplo, do tipo de animal, e aí nós vamos ver a importância quando nós falamos de raças adaptadas. Então, raças adaptadas têm a ver com zona de conforto térmico, principalmente para produção nos trópicos e produção extensiva. Também tem a ver com peso, com idade. Então, animais mais jovens, a capacidade termorregulatória, ela é mais imatura do que animais mais erados, do estado fisiológico do animal, do tamanho do grupo, porque grupos muito grandes, eles tendem, principalmente em bovinos, têm esse comportamento gregário. Então, numa situação de estresse por frio, eles podem se agrupar na tentativa de se aquecer. Então, a zona de conforto térmico, ela pode ser ali um pouco mudada. Também tem influência o nível de alimentação e a genética animal, que está ligada também ao animal em si. E fatores ligados ao ambiente, como nós já comentamos. Então, temperatura, velocidade do vento, porque o vento ele pode dar uma sensação de maior ou menor refrigeração, e isso vai ser bom ou ruim, dependendo se o animal está em estresse por calor ou estresse por frio, da umidade relativa do ar, do tipo de piso, entre outros fatores. Então, aqui é só para os senhores terem uma ideia como que essa zona de conforto térmico, ela é variável. Então, se os senhores olharem ali na coluna do meio da tabela, um bovino recém-nascido, a zona de conforto térmico é de 18 a 21. Então, temperaturas um pouco mais elevadas do que, por exemplo, de um adulto bovino europeu, aonde o europeu ele consegue suportar de -1 a 16 graus. O bovino indiano, as raças zebuínas, elas são consideradas animais mais adaptados ao calor, e isso pode ser visto pela zona de conforto térmico, aonde de 10 a 27 graus esses animais conseguem se manter sem ter que lançar mão desses mecanismos termorregulatórios. É interessante observar a temperatura crítica inferior também é diferente. Então, isso é importante quando nós falamos em frio. Quando nós falamos em calor, nós temos que olhar a temperatura crítica superior. Então, um bovino europeu, a temperatura crítica superior, para ele ser considerado em conforto térmico, é de 27 graus. E se nós pensarmos em países tropicais, principalmente o Brasil, que é a nossa realidade, locais de produção de bovinos leiteiros, onde as temperaturas médias são de temperaturas críticas superiores são abaixo de 27 graus, são poucos os lugares. O mesmo raciocínio nós podemos fazer para os bovinos zebuínos. Como eu já comentei, são bovinos considerados, raças consideradas altamente adaptadas, e aonde a temperatura crítica superior, ela é de 35 graus. Então, são bovinos realmente mais adaptados às condições tropicais de altas temperaturas.